Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um Ox Informa. E hoje a gente vai falar sobre 4 hábitos matinais que mudam o seu dia. E 3 bônus, hein? Tá incrível esse episódio de hoje. Fica com a gente que vem muita coisa boa por aí. Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Ox Informa de hoje. Essa terça-feira sensacional pós-feriado aqui na nossa cidade. A gente fala de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Foi dia do imigrante, né, Edson? Ontem, dia 25. Dia do colono. Dia do colono. Estamos próximos aí de completar o bicentenário da colonização alemã na nossa cidade. São Leopoldo, que é uma referência, foi um dos primeiros lugares onde os imigrantes alemães estiveram, né? Vieram e fixaram seus locais, suas residências aqui e conseguiram contribuem até hoje, fazendo parte, então, da cultura da cidade, com alimento, com questão de disciplina, de trabalho, de maquinário, de inteligência, de uma série de questões que enobrece e que enriquece o nosso povo aqui, capilé. E também hoje, dia 26, especial, até, Edson, te peço desculpas antes, esqueci de te parabenizar. Hoje, dia dos avós, olha só que legal, sensacional, hoje, dia dos avós, parabéns, Edson. Aí acho que hoje tu tá representando os avós aí nesse Ox Informa de hoje, dizer que ter essa possibilidade de convívio com os netos, digo pela minha parte, né, neto com os avós é simplesmente sensacional, porque a gente tem a oportunidade de aprender muito, de ter um carinho, de ter um amor, de ter um cuidado que é diferenciado, né? O pai tem o seu, a mãe tem o seu jeito, mas os avós têm um jeito todo especial. Acho que talvez por já terem passado diversas coisas, eles sabem lidar e conduzir situações como ninguém e conseguem também transmitir uma paz, uma segurança e uma tranquilidade sensacional no convívio. Eu tive as melhores experiências com meus avós, inclusive morei com os meus avós paternos durante bastante tempo, né? Ficava entre semana e final de semana com eles. E eu tenho memórias muito, 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 muito boas de todos os 4 e agradeço muito por ter tido a oportunidade de ter convivido com cada um deles, de ter aprendido e de ter hoje junto a mim um pouquinho de cada um deles. E eles estão lá hoje ao lado do nosso pai, né? E tenho certeza que de alguma forma eles estão se sentindo abraçados e homenageados aí também. Dito tudo isso, pessoal, seja muito bem-vindo, Edson. Ox Informa de hoje, então, 4 hábitos matinais que mudam o seu dia. E 3, pessoal, olha, eu, se fosse vocês, ficava até o final, porque o Edson preparou 3 bônus aí que vão ser simplesmente matadores. Ainda mais para quem quiser viver bem, viver saudável, viver por bastante tempo, fazendo bastante coisa boa aí ao lado daqueles que mais amam. E daqui a pouco ser um vô e uma avó e também aproveitar junto com quem
com quem tenha valor e relevância para si. Seja bem-vindo, Edson. Valeu. Tu sabe que vamos falar a frase que eu gosto muito: vida saudável é uma questão de escolha e decisão de cada um de nós. Tu sabe que eu convivi com minha avó paterna só e minha avó materna. Não tive os avós homens, não conheci nenhum deles. E graças a Deus, né, que elas transmitiram também foi muito bom. A minha avó materna é que realmente foi muito mais contato, né? Muito mais contato, porque morávamos na mesma cidade, etc. Da mesma forma que a minha neta praticamente né, criada por nós, porque mora no mesmo prédio, né? Então nós temos a alegria de tê-la todo dia conosco, isso é muito bom. Né? É muito Presentão. Bom. E como? Né? E falar sobre a colonização alemã também é outra coisa muito, muito interessante, né? Porque é realmente uma história. Até, inclusive, essa frase eu vou falar, né? Um povo sem história não tem futuro. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa agregar essa história na nossa vida, senão realmente, né, não teremos futuros. Mas vamos lá. Quando a gente fala em hábitos matinais, a gente está falando em rotina. Né? Rotina é caminho que a gente utiliza todo dia, praticamente da mesma forma. Acorda, vai ao banheiro, faz necessidade, lava as mãos, o rosto, enxuga, depois faz o café, toma o café, vai trabalhar, e aí as coisas acontecem durante o dia. E aí eu pergunto, há algo de errado nisso? Diria que não. Pois é, a minha resposta é depende. Depende se você faz tudo isso consciente ou não consciente. Porque a base de todo o processo de saúde está nesta palavra consciência. Né? Se o nosso objetivo é informar sobre saúde, está aí. Tudo que a gente faz no nosso dia, dependendo da consciência que a gente propõe às ações, às atitudes que a gente toma, isso vai nos proporcionar saúde realmente incrivelmente poderosa, né? Uma saúde forte, produtiva e duradoura, como eu costumo falar. Aliás, essa consciência, ela é um dos 12 passos no curso Saúde, a Maior Riqueza da Vida. O hábito da gente fazer, inclusive a gente falou sobre hábito na semana passada, né? O hábito de fazer sempre da mesma maneira e de forma mecânica, ela vai nos levar a algum momento da nossa vida para uma armadilha. E essa armadilha é exatamente isso: não prestar atenção nas coisas que nos acontecem. E por que isso é importante? Por que essa consciência é importante? É muito comum para as pessoas não pensar nesse processo. Isso porque os nossos hábitos, os nossos hábitos matinais, já que a gente está conversando sobre isso, podem influenciar diretamente no nosso resultado diário. O que mais atrapalha uma visão consciente de nossos passos matinais realmente é a agitação do dia a dia, a pressa, o tempo estrangulado, né, onde eu já vi muita gente dizendo, né, que o dia deveria ter 48 horas. Né? Mas uma postura consciente das nossas ações, elas podem afetar a nossa produtividade, nossa saúde física, emocional e espiritual. E a pergunta é como? Diz o ditado que são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, o seu passado, você que está nos escutando aí, o seu passado, qualquer que ele tenha sido, ele ficou no passado. Ele é importante? Sim. Exatamente a que estávamos se referindo agora sobre a colonização alemã.
Quem não tem passado não pode ter futuro. O passado ficou no passado, ele é importante? Sim. Mas o futuro ainda não chegou. Né? Mas a gente precisa também de vivenciar algo mais maravilhoso ainda. Até porque, por isso que ele se chama presente. E a saúde está no presente. Né? Em 2013, né, fui diagnosticado com dois problemas de saúde. Então, ficou no passado, porque hoje é completamente diferente. Então, a minha saúde está no presente, é uma maneira... o que você fizer hoje promoverá o seu nível de saúde amanhã. Portanto, suas atitudes hoje são as sementes que a gente joga no chão e que a gente colherá, então, no futuro próximo aí. Tá? E que bom, né, Edson, que, desculpa até te interromper, vou imagina. ousar a alucinar que tenha sido isso, tá? Mas 2013 vem um desafio em forma de bênção na tua vida. Vou ousar, tá? Olhando de fora, segundo relatos que tu me contou, mas que talvez se não fosse isso, hoje, talvez isso daqui não estaria acontecendo, talvez a tua cabeça não estaria como ela está, talvez até nem teus familiares, nem as pessoas que tu mais convive e que tu tem por referência e que também se espelham em ti não estariam da forma como estão, pois o desafio, então essa adversidade por ti foi encarada como algo para silenciar, entender o que estava acontecendo e pós isso superá-la, mas não superá-la simplesmente como eu venci, mas extrair os principais aprendizados e a te credenciar a não cair mais em algo que pudesse te levar aos mesmos resultados que antes tu havia experimentado daquela forma, por talvez não estar vivenciando esse presente que tu bem disse que é tão importante, tão bonito na nossa vida, que acontece e está acontecendo agora. Exatamente. Fez um relato bem curto, mas interessante e verdadeiro. Exatamente isso. Essa é a situação. Né? Quando a gente compreende que é de suma importância a gente levar em conta as nossas prioridades, de aproveitar a oportunidade, né, de dedicar um pouco mais de tempo para nós mesmos, antes de enfrentar o dia a dia. A gente tem que modificar a partir das coisas que a gente vive. Tudo que acontece na vida da gente é uma maneira de que Deus propõe uma mudança. É claro que tem aquelas pessoas que não entendem assim e acabam permanecendo no mesmo problema, né? Tentando bater no prego já lá no fundo, né? Então acaba destruindo a madeira, etc. Então realmente não sai, porque alguns hábitos eles precisam nos levar a produzir um dia melhor. Todos eles, né? E os matinais não é diferente. E eu aprendi realmente com isso, né? Foi foi uma experiência na minha vida que me levou a uma proposta de melhorar a saúde de uma forma que eu antes não conhecia. Tanto que semana passada eu disse, eu era atleta, como é que eu podia ter algum problema de saúde, né? E a gente sabe que o atleta em si que vai além dos seus potenciais, ele tem dificuldade para ter saúde, né? Ele pode ter ganhos nas suas atividades, mas saúde, às vezes, ele ultrapassa essa conexão aí. Muito bem, mas vamos lá para o primeiro. Inclusive, eu trouxe aqui, se você me permite, eu vou ler aqui, porque é bíblico isso. Acordar cedo tem a ver com sucesso. Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: não ames o sono,
para que a pobreza não te oprima. Mantenha os olhos abertos e terás pão à vontade. Ou seja, Amém. O sucesso em qualquer área da nossa vida, ele começa com o levantar cedo. É interessante como isso é repetido lá no capítulo 23, versículo 21, que diz que a sonolência se cobrirá de trapos. Eu tive um grande amigo meu, já falecido, o Monsenhor Augusto Dalvite. Ele acordava às 4 horas da manhã todo dia, cara. Oh, legal, hein? Todo dia. E um dia, explanando para nós, perguntaram para ele por que ele tinha esse hábito, né? Ele respondeu, cara, assim, ó, é que desta forma eu tenho mais tempo de conhecer a Deus que me ama. Que Interessante, legal. né? Muito bom. Bah. Ele fazia oração das 4 às 7 da manhã. E às 7 da manhã, então ele tomava o seu café e fazia as coisas. E isso realmente nos levou a influenciar algumas atitudes nossas no dia a dia, né? Então, quase todos os dias, por exemplo, da minha escrita do meu livro, Avalanche de Abundância, quase todos os dias eu também acordei entre 4 e 4 e meia da manhã. O interessante de colocar aqui é que eu sempre, para acordar nesse horário, eu ia dormir antes das 10 da noite. Né? Para me acordar entre 4 e 4 e meia, eu ia dormir antes das 10. Tinha vezes que eu ia dormir às 8 e meia da noite. 8 e meia eu estava já na cama. E acordava muito cedo, né, para escrever, porque é o momento onde o funcionamento cerebral ele é fantástico, né? Um dos motivos assim, tanto que eu escrevi muitas páginas do livro, eu escrevi lá na minha sogra, lá em Rosário do Sul. Então ela tinha mania de acordar às 6 horas da manhã e 4 e meia eu ia lá para a cozinha com o meu computador e de vez em quando eu ia fazer xixi, tá com um pouco, tá a luz da cozinha acesa, aí me via lá, que história é essa? Já tô na hora? Pois é, né? Mas assim, acordar cedo realmente é o primeiro passo para criar novos e bons hábitos. Ele está muito ligado à questão saudável, questão de saúde. No entanto, olha só, ele não pode ser algo obrigatório. Como, por exemplo, no caso de ir ao trabalho, eu preciso acordar às 6 horas da manhã, por exemplo. Essas 6 horas da manhã é uma necessidade. O acordar cedo ele tem que ser prazeroso. Que nem no caso ali, acordava, eu despertava às 4 e meia da noite. Aliás, não te falei como é que foi, né? Como é que eu comecei a escrever esse livro aí, eu não te falei. Ô Edson, eu tenho uma pergunta para ti. Diga. Como é que foi começar a escrever esse livro aí que tu não me contou? Pois é, olha só, coisa interessante. Eu estava lá em Rosário do Sul, lá na casa da minha sogra. E era mais ou menos 4 horas da manhã, e isso eu sei porque eu levantei num insight assim, cara, e começou a vir muitas ideias na hora. Era uma enxurrada de ideias, cara. É impressionante. Vinha se fervilhando. E eu levei não tinha levado o computador, mas eu levei o caderno, um caderno que eu anotava minhas coisas, etc. Cara, e comecei a escrever, impressionante. Eu escrevi tudo que vinha assim na mente, e escrevia numa folha, daqui a um pouco eu tinha coisa escrita ali naquele caderno, pulava para uma outra folha, depois eu tive que fazer uma junção disso tudo. Cara, isso foi assim algo muito legal. Muito legal mesmo, cara. Nunca percebi isso de forma tão forte na minha vida. Os outros 2 livros, e não foi assim que aconteceu. Esse último realmente foi desta forma.
Levantei às 4 da manhã, com um monte de ideia na cabeça, peguei meu caderno e comecei a escrever, e foi indo na próxima lá, aí depois eu voltei para casa, já comecei a escrever no computador, trouxe essas ideias lá, aí próxima vez que eu fui para Rosário, levei o computador junto, para poder transferir tudo direto do computador. Olha, foi assim, exatamente desta forma. E isso era prazeroso, não era acordar às 4 da manhã, não era algo... Maçante. não era. As pessoas, a minha esposa, inclusive, dizia isso, mas quê? Tá maluco? Tá maluco isso aí? Mas era prazer, cara, impressionante. Né? E, inclusive, muitas pessoas acham isso loucura. Acordar cedo por prazer. Realmente, gente, é preciso ter o prazer de acordar cedo. Isso propõe novos hábitos e propõe saúde. E a gente pode perguntar o que é acordar cedo? Ô, Claro Edson, que isso... Oi. antes de tu falar o que é acordar cedo, olha o que veio agora para mim, vê se faz sentido, ó. Tu falou antes, eu não me lembro se a gente estava já na live ou se a gente estava no bastidor, que tu estava vindo da tua sogra e tu tinha planejamento para que a viagem durasse X horas e ela durou 2 ou 3x, né? Sim. Ela foi então 2 horas a mais, 3 horas a mais, né? E isso daí para mim tem tudo a ver com o que tu tá falando agora, porque eu também já experimentei durante bastante tempo esse horário, e para mim esse horário, o que ele significa? Ele significa vias de trânsito livres, assim como é na madrugada, onde o teu pensamento ele consegue se conectar com uma velocidade incrível à inteligência de Deus, porque não tem angústia, as pessoas das quais ainda não estão bem estáveis mentalmente ou emocionalmente, elas ainda estão dormindo, então não estão com aquele turbilhão, não estão sintonizando a sua rede, a rede maior, causando ali engarrafamento, né, do qual tu experimentou nessa segunda-feira. Então, para mim, o que me remete, assim, esse horário, para quem quiser experimentar, eu recomendo, e acredito que também tu recomende fortemente, que faça o teste 1, 2 semanas, que a surpresa vai ser muito positiva, vai encontrar vias muito abertas, vai fazer com que o trânsito mental, o emocional e o espiritual flua numa frequência que talvez a gente não consiga dar conta em palavras de explicar, e por isso da importância de se experimentar 1, 2 semanas. Se fez durante 60 anos acordar 7, 2 semanas não é nada, né? 2 semaninhas e experimentar isso daí, porque é algo muito interessante, muito, 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 muito interessante. E aí a gente também começa a mudar a percepção, não só sobre as nossas capacidades, né, mas sobre a percepção enquanto a vida, enquanto possibilidades do nosso ser, e até em relação ao dia, né, ver que o dia ele tem um estágio de passar, as coisas na natureza elas vão acontecendo numa certa harmonia, e tu começa a perceber uma vida diferente daquela que tu experimentou até então, se tu nunca fez isso na tua vida. Esse é um depoimento, um relato, um testemunho de quem já experimentou isso daí e concorda e comunga da tua ideia, Edson. Não, é verdade. Tem um texto que eu escrevi no livro que eu acho que ele dita bem isso aí, que a gente precisa melhorar continuamente, todos os dias, para que a gente seja melhor do que o nosso adversário. E quem é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Não existe adversário maior do que nós mesmos. Então, o fato de tu acordar mais cedo, tu exatamente está tendo uma batalha, e a gente pode dizer batalha emocional, batalha espiritual, batalha física, a gente pode dizer isso, contra você mesmo. Porque o desempenho, seja ele pessoal, familiar, financeiro, né? A gente precisa otimizar isso, né? Para que a gente possa contribuir para essa competitividade contra nós mesmos.
né? Então a gente tem que deixar de lado aquele pensamento meramente consumista de fazer as coisas como todo mundo faz. Por que tem que ser como todo mundo faz, né? Às vezes o cara vai lá, compra uma coisa, compra aquele tênis lá que nem precisaria ter, né? Mas ele compra porque o cara lá comprou, porque o outro tá usando lá, jogando voleibol e tem que usar, que ele achou bonito e comprou igual. Para quê? Se, né, esses tempos eu fui fazer uma corrida, meu tênis está rasgando do lado aqui. Quer saber? Né? Manda ver, tá valendo ainda. Então são situações assim, né? Porque essa situação de tu deixar de lutar contra ti mesmo para vencer as coisas na vida só vão fazer tu ser levado a uma insatisfação, né? Vivendo numa escravidão de ti mesmo. E como a gente sabe, nenhuma escravidão tem sentido. Então a gente não pode perder a vontade de lutar por aquilo que a gente quer alcançar e que seja benéfico para nós e para os outros também, né? Eu acredito que todas as pessoas podem melhorar a sua produtividade todos os dias, em qualquer área, né? É só realmente querer produzir algo diferente, né? Todas as pessoas, de uma certa forma, né, diz o sistema de inércia, que algo que se inicia e que é colocado em prática todos os dias, com o tempo, se torna mais fácil de ser realizado. Interessante que existe uma regra que dos 21 dias, né? Se tu faz a mesma coisa durante 21 dias, isso se torna um hábito, né? Então, fazer com que eu dificilmente eu coloco despertador do celular para tocar, alguma coisa assim, a não ser que eu tenha um compromisso real, porque, então, mas mesmo nesses dias eu normalmente acordo antes, né? Então é realmente importante, né? Então existe que eu colocaria realmente, né? O primeiro passo disso, de começar a mudar os hábitos, né? Então eu diria, levanta um pouquinho mais cedo do que você está acostumado a levantar. Se precisa sair para o trabalho às 8 horas, por exemplo, precisa então acordar às 7 para a organização, a sugestão é começar a levantar às 6 horas. Ter 1 hora para investir na melhor pessoa, que é você mesmo, né? Nessa primeira hora, o que a gente vai fazer? São situações que cada pessoa, cada vida, que cada pessoa vai organizar, né? Mas eu diria, por exemplo, né? É algo que eu sempre faço, tá? Oração, meditação, leitura, né? Seja uma leitura educativa, familiar, espiritual, religiosa, motivacional. Isso fica a cargo de cada um, né? Mas como eu entendo que o exercício físico ele é bom para o desenvolvimento corporal, a oração, a leitura, a meditação se tornam excelentes aliadas para o progresso integral do ser humano. E aqui a gente está falando, além do físico, emocional, espiritual. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: eu vou estar trocando, leituras comuns de jornais, revistas, internet, ou até mesmo aquela perda de tempo à frente da televisão, por um crescimento próprio, né? Porque o importante aqui é que a gente dedique tempo, né? Mesmo que não seja 1 hora inteira, mas seja 30 minutos, 40 minutos, né? Mas que a gente dedique em nós mesmos, durante esse tempo, né? Todas as manhãs. E esse exercício realmente vai preparar a nossa mente para todo dia. Interessante que eu cito isso no livro lá,
que se ao ler um bom livro durante 1 hora todos os dias, em média, se terá lido um livro completo toda semana. Isso promoverá a leitura, mais ou menos de uns 50 livros por ano. 50 livros por ano é uma quantidade de livros exigidas para uma dissertação de pós-graduação. Só para tu ter uma ideia aí, né? E acredito que com tudo isso, a motivação é como uma bateria que ela precisa ser carregada regularmente. E é certo que é muito mais fácil realizar uma tarefa motivado do que sem motivação, né? E tu já pensou, Edson, que legal é essa, por exemplo, como tu citou agora do livro, o quanto é interessante a gente ter esse hábito ou dar o start, pelo menos experimentar, começar a ler bons livros, aqueles que te interessem de alguma maneira, seja para o teu trabalho, que nem tu comentou, seja em diferentes temas, mas começar. E o quanto a gente tem de possibilidade de acessar provavelmente uma das melhores partes daquela pessoa. Tu bem sabe, tu já escreveu 3 livros, o quanto a pessoa se dedica, o quanto aquele indivíduo ele se entrega para aquele trabalho, o quanto ele pesquisa, o quanto ele muitas vezes empenha a vida dele para extrair o melhor daquilo, para entregar o seu melhor. E aí tu tem acesso a algo tão valioso, tão poderoso, a um passo de distância ali, a poucas horas de leitura, tu consegue entrar dentro da cabeça. Por exemplo, se eu leio o livro do Edson, eu entro dentro da mente dele, eu consigo fazer uma leitura do que era o Edson naquele momento, através de uma leitura de poucas horas ali, e ainda o melhor, consigo aplicar isso daí dentro da minha vida, vejo aonde aquilo que tu explanou, aquilo que tu colocou, se aplica dentro daquele meu momento de vida e já consigo, então, implementar melhoras na minha vida e a partir dali, de um simples ato desse, já ter a minha vida modificada 1%, 0,5%. Então é incrível, e tu pode ler em casa, de uma boa poltrona, confortável num lugar que tu gosta, ou ler ao ar livre, já aproveitando o dia, tomando uma xícara de café ou de chá, se for um ambiente um pouco mais frio. Então, criar um ambiente, criar uma situação para usufruir, para desfrutar desse momento é algo sensacional. Exatamente, tem uma parte, um texto bíblico que diz o seguinte: em tudo mostra-te modelo de boas obras. Né? Isso tem que fazer sentido, né? A realização de alguma coisa que a gente propõe a saber é realmente entender o que se vai fazer. Porque para realizar, a gente precisa conhecer. E para conhecer é necessário aprender. Né? Então, tem coisas que realmente a leitura vai te propor. Né? A experiência a partir da leitura. Né? Tu vê um vídeo educativo mostrando como se faz alguma coisa, tu tem uma proposta de fazer algo a partir dali. O livro, muito mais do que isso, né? Então, realmente, é algo realmente muito produtivo, né? Quando a gente não consegue quando a gente não consegue ir adiante nas coisas, né, a gente procura algum recurso que nos ajude a entender algum processo, alguma situação que nos leve a fazer coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado, né? Inclusive, eu gosto de fazer essa pergunta. Você prefere perder suas velhas memórias ou nunca ser capaz de fazer algo novo, construindo novas situações? Será que a gente está fazendo o que a gente acredita? Ou a gente está se contentando com aquilo que a gente está fazendo? Então, veja bem, se hoje fosse o último dia da nossa vida, será que estaríamos realmente felizes com o que até agora produzimos?
ou gostaríamos de ter feito algo diferente? É uma pergunta que eu acho que é fundamental para essa situação. Mas vamos lá para o segundo passo, então, né? Uma das coisas também que eu escrevo no livro lá. Faça uma lista do que você tem para fazer durante o dia. Ou seja, planejamento. O ato de planejar diariamente pode aumentar a nossa produtividade em 25%. A gente precisa se conectar com os nossos propósitos. Essa produtividade gera mais energia, gera mais foco, né? Então, a gente colocando uma lista daquilo que a gente precisa fazer durante o dia, tendo essa proposta de acordar mais cedo, puxa vida, isso só gera coisas boas, né? Em Êxodo, no livro de Êxodo, vou citar a Bíblia porque eu escrevi muito da Bíblia no meu livro, e ele diz o seguinte, lá em Êxodo 36, fala o seguinte: o Senhor dotou de habilidade todos os que se dispuseram a enfrentar e realizar o trabalho. Quando a gente propõe isso, né, quando a gente usa nossa habilidade, né, e a gente se dispõe a enfrentar os desafios, os obstáculos da vida, e realmente realizar o que precisa ser realizado, Deus nos abençoa com isso. Para ser abundante, Felipe, nas várias áreas, Felipe e todos que nos estão assistindo aí, para ser abundante nas várias áreas da nossa vida, é importante que estejamos no controle delas e abertos para o que Deus tem a nos dizer, porque Ele é o caminho, não há outro caminho. É possível prosperar, sim, independentemente da situação que estejamos vivenciando. Uma boa parte da população pensa de forma diferente. Pensa longe de Deus, pensa sem necessidade do vínculo familiar, pensa com o amigo é ele mesmo, sem um cuidado adequado com a saúde, crendo em dinheiro fácil. Quantas pessoas hoje acreditam desta forma, né? Eu coloco assim porque eu coloquei que existem 5, a prosperidade ela se forma em 5 pontos, né? E eu abordo esses 5 pontos no livro lá. E é exatamente isso, é preciso enxergar oportunidades de crescimento e de obtenção de resultado onde muitos veem riscos. Onde um vê dificuldade, eu tenho que ver uma oportunidade. E Deus gosta de processo. Tanto que o mundo foi feito em 7 dias, né, diz a Bíblia. Por isso, é importante a gente manter um processo. Quando eu falo também um processo financeiro, ele tem realmente o início, meio e fim de toda uma situação que vai te proporcionar a atingir o teu objetivo, né? O caminho... Edson, Oi. Desculpa, Não, imagina, vai lá. isso que tu comentou sobre a falta de conexão com algo maior, vejo, tá, e percebo que em grande parte não é intencional e não é por nenhum sentimento adverso ruim. Vejo que em grande parte dos momentos é falta de vínculo consigo mesmo. E essa falta de vínculo consigo mesmo, a gente pode até perceber, vou chutar, tá, que existe isso. Eu acho que não, mas eu vou chutar que exista. Que ao acordar ao lado, por exemplo, da tua esposa, talvez não seja ela a primeira que tu vai dar bom dia. Talvez tu vá olhar o teu telefone, não sei se tu bota ele para despertar ou não, mas tu é só um exemplo, né? Outras pessoas, e já vou olhar no WhatsApp, vou dar um bom dia para quem tá no WhatsApp, e vou dar atenção para quem tá fora, para quem tá no meu externo, não é nem para quem tá no meu vínculo físico, direto e emocional, já é para quem tá longe.
Então, eu acredito que seja um desafio pensar em algo tão grandioso, tão magnífico, tão especial e tão diferenciado, a partir do momento que aquele que é para ser o receptor, ele tá uma sintonia adversa, ele tá cheio de ruído, ele tá com 2, 3 dedos ali, onde nem antena, nem um bombrilzinho que a gente colocava antigamente, né, para o sinal vir e tal. Não, vira para lá, vira para cá que o sinal vai vir. E essa falta de conexão consigo, principalmente de manhã, que é o nosso tema até, né, de hábitos matinais que transformam, porque exemplo próprio, tá? Meu exemplo, quando eu acordo e não faço o meu ritual edificante pela manhã, eu me desconecto de uma série de coisas que eu sei que é importante para mim. Inclusive, durante algum tempo foi desculpa, e eu digo desculpa porque hoje eu entendo que é desculpa. Antes eu achava que era motivo e razão, hoje eu entendo que era desculpa. Que eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas atividades, eu tenho que estudar não sei quanto, eu tenho que escrever, eu tenho. Só que esse eu tenho, muitas vezes em uma determinada atividade, por não fazer o meu ritual matinal edificante, seja tomar um bom café da manhã, seja me conectar comigo mesmo, entre outras que a gente vai comentar ao longo dessa aula de hoje, o meu dia ele era incapacitante, ele era totalmente amarrado, parecia que eu estava andando, se eu estivesse andando de carro, era como se eu estivesse andando na BR em terceira marcha, ele ia firme e não desenvolvia de jeito nenhum. E eu acreditava, então, que eu tinha que compensar isso com as horas trabalhadas, então eu tinha que ficar mais horas para cumprir com aquilo lá. E certo momento da minha vida eu percebi que aquela 1 hora, aquela meia hora, para os mais talvez afoitos ou os que ainda não colocaram isso na sua rotina, talvez 15 minutos, esses 15 minutos não são perdidos, esses 30 minutos, essa 1 hora não é perdida, é um momento extremamente benéfico e é um momento que tu ganha o teu dia, tu ganha ou tu perde o teu dia ali, seja a forma como tu acorda ele e que tu já mentaliza e tu já visualiza aquilo que tu quer realizar naquele dia, que tu consegue e tu tem a percepção para agradecer tudo aquilo que tu viveu, então, no dia anterior e até mesmo a noite que tu passou repousando de forma adequada, numa casa bacana, tudo bem direitinho, tudo bem seguro. Então, o ritual matinal ele é extremamente importante e fundamental para que o nosso dia ele aconteça de uma forma superior à que nós gostaríamos, porque ele tem um poder de superar as nossas expectativas, porque a gente está colocando não uma gasolina de um posto sem bandeira, não uma gasolina batizada, nem uma gasolina comum. A gente está colocando uma gasolina aditivada que vai melhorar por demais e vai surpreender até os nossos resultados, nosso fluxo de pensamentos e de sentimentos ao longo do dia. Muito bem, muito bom. Quando as pessoas querem alcançar o sucesso na saúde, começam a achar empecilhos, né? Começam a evitar problemas, porque o maior empecilho é exatamente esse, evitar problemas. A gente vê um problema, a gente corre para o outro lado, né? Tem uma historinha que eu contava muito para as crianças quando eu dava aula de música, e dizia que tinha um grande rei que ele colocou uma pedra no meio do caminho das pessoas. Então apareceu uma carruagem muito grande, né, muito rica, as pessoas dali, né, e olharam aquela pedra e passaram por um outro lado. Não estava fechado o caminho, não. Aí veio um outro também, eram homens, 6 homens assim, né, com uma comitiva, né, e olharam aquela pedra, não, vamos para o outro lado. Então apareceu um pastor de ovelhas com suas ovelhinhas
e pensou, puxa vida, uma pedra no caminho, puxa vida, imagina as pessoas vindo aqui encontrando essa pedra no caminho, né? Que transtorno vai ter na vida delas, eu vou tirar essa pedra. E ele, né, fez todo um processo lá para poder tirar a pedra, e ao mesmo tempo uma dificuldade, claro, né? Mas por final ele conseguiu, né, tirar a pedra do caminho e colocá-la do lado. Ao passo que, quando ele volta para o caminho, ele vê um pequeno baú que estava embaixo da pedra. E ele, ao abrir o baú, ele encontra uma carta, né? Uma carta que dizia o seguinte, né? Para você que se preocupou com o seu semelhante, para você que pensou não somente em você mesmo, mas nas pessoas que fazem parte da sua vida, este é o seu prêmio. Aí, então, abaixo, num pano, havia muitas riquezas. Então, basicamente é isso, né? Quando a gente pensa em sucesso, seja qualquer área da vida, realmente não é fácil, mas quando a gente evita problema, realmente a gente não vai conseguir chegar lá. Não vai, né? A gente falou do acordar cedo. É um problema? Tá, mas quando você evita isso, você nunca vai conseguir a saúde forte, produtiva e duradoura que você almeja alcançar um dia. Por isso que as pessoas desistem. As pessoas desistem porque elas evitam problemas, né? Uma pessoa bem-sucedida é muito maior do que as suas adversidades, porque ela não deixa de enfrentar essas adversidades, né? Dificuldades ou desafios ou obstáculos, eles existem para serem superados. O corredor dos 100 metros rasos, ele tem que enfrentar outros 7 corredores. Se ele estivesse sozinho, era muito fácil, né? Mas ele precisa, além dos 7 corredores, ele tem um recorde ainda a superar. Então ele vai lá, né? E para isso ele precisa treinar, ele precisa se motivar, ele precisa construir um processo, né? Quando o ser humano, e isso é importante, tudo isso é alcançado quando o ser humano forma uma unidade com Deus. E quando a gente forma uma unidade com Deus, nada pode dar errado. Nada. Bom, vamos lá para o terceiro passo, então. O terceiro passo é organizar a sua lista. A sua lista que você fez lá no segundo passo. Vai organizar essa lista por nível de prioridade. Não é só listar o que você precisa, mas colocar lá, número 1, é isso que eu vou fazer. Número 2, é isso que eu vou fazer. Determine o que é mais importante. E faça. Essa palavra talvez seja a mais importante de todo o passo, né? Faça. Não deixa para depois, né? Numere as tarefas e seja fiel ao cumprimento de todas elas. É preciso começar o dia sabendo quais são e como serão resolvidos os desafios daquele dia. É importantíssimo isso. Senão a gente não ultrapassa as coisas, né? Exercitar a musculatura do fazer, né? Do decidir e fazer, que também é uma musculatura, né? E através claro. de pequenas atitudes ali, só se toma uma atitude grande, bem tomada, se a gente tem a capacidade de tomar atitudes pequenas também bem tomadas. E o comprometimento conosco é o maior. Teoricamente, a gente convive muito mais tempo com a gente mesmo do que com qualquer outra pessoa, né? E por vezes a gente tem maior comprometimento com os outros do que conosco, porque a gente tem um nome a zelar ou porque a gente tem uma certa recompensa, seja ela financeira, emocional, qualquer outra que a gente possa elencar. Mas no final das contas, se a gente tende a trabalhar dessa forma as nossas decisões, o maior prejudicado nisso tudo somos nós, porque a probabilidade da gente conviver com isso é muito grande ao longo dos nossos anos. E
Pode não parecer, mas o tempo passa, né, Edson? Claro. Não, inclusive, pelo que tu falou agora, já remete para o quarto passo, que está diretamente envolvido aí, que é exatamente a concentração e a disciplina. É preciso focar na realização, no cumprimento dessas tarefas, de forma concentrada e disciplinada. E entender que somente depois daquela que eu alenquei como primeira, somente depois daquela ter sido realizada, é que eu sigo para a próxima. Porque é uma das coisas, e isso acontecia muito comigo, a gente fazia, né, queria fazer tudo ao mesmo tempo, né, e a gente aprende que não é assim. A gente, como eu disse antes, existe um processo para cada coisa e a gente tem que respeitar isso. Né? Com tudo isso, né, dentro desses 4, porque os outros 3 a gente vai deixar para mais tarde, né, até o pessoal ficar aí. Né? Isso aí. Mas dentro dessa situação, né, a gente precisa também cultivar coisas importantes. Por exemplo, a generosidade. Ser generoso é criar um clima alegre que contagia as pessoas. Né? Ajudar não somente a quem precisa, mas ajudar porque precisa. Né? Ser agradecido, a gente falou em agradecimento semana passada, né? Deus é o que há de melhor em cada um de nós. Se, olha só, eu coloquei um C aí. Deus é o melhor que há de cada um de nós. Se soubermos desfrutar da beleza da sua presença. Porque tem gente que não consegue fazer isso. Então, nele não há um Deus que é melhor. Não tem como. Então, se a gente sabe desfrutar da beleza de Deus em nós, principalmente por meio da sua palavra, né? Por meio das coisas que ele nos deixou. Né? Porque como é possível amar alguém sem conhecer antes? Como é que você vai casar com alguém sem ter namorado, sem ter... aliás, né? Normalmente acontece realmente separação, não tem como. Né? As pessoas não têm, né? E, inclusive no livro eu cito o que eu chamo de cadernos das gratidões, né? Que diga, faça 10 agradecimentos por dia e escreva-os em caderno. Porque quando a gente treina a agradecer todos os dias, o resultado é certo. Somos agraciados. É mais alegria, é mais otimismo, é mais perseverança, é tudo melhor. Né? Dentro dessa proposta, respiração consciente, essa palavra é fundamental, a consciência, a respiração consciente, né? Eu já fiz muito desse exercício, né? Inspirar contando mentalmente até 4, prender a respiração também contando até 4 e expirar em 8 segundos. Essa é uma prática de desaceleração do pensamento. Quem quer desestressar, faça esse exercício. É um exercício eficiente e eficaz para limpar a nossa mente. A gente estava falando de disciplina. Desenvolver a habilidade da disciplina, ela modifica a vida de qualquer pessoa e abre as portas para o futuro. A disciplina é um dos ingredientes primordiais do sucesso em qualquer área da vida. Qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa quando tem vontade. É ou não é? Mas e quando a gente não tem vontade de fazer? E precisa fazer? E aí? Mas Mas quando a gente sabe que isso é importante, isso sim nos levará ao sucesso. Não há outra. Um outro hábito do sucesso também é a paciência. A paciência é fundamental, é um dom, é um fruto do espírito. Muitas pessoas não querem sequer começar uma ação. Né? Falta paciência.
Pessoas que pensam em si mesmos. Né? Eles não têm foi ontem, nós estávamos voltando ontem de carro, né? E aquela situação assim na ultrapassagem, né? Então lá adiante tem um carro, lá adiante. Lá. Então o carro passa aqui, o que está na tua frente, ele vai na tua frente. Então eu vou passar junto, o carro está lá no fundo, né? Só que o cara que está ultrapassando, ele não dá aceleração total. Mas eu estou atrás dele e o carro lá na frente está se aproximando. Tu já passou por essa dificuldade, não? Já Pois passei, é. já. Aquela Fica na pessoa. torcida. Pois é, aquela pessoa que está ali na frente, ele está pensando somente nele. É só eu que estou ultrapassando. Mas tem alguém atrás aqui que precisa ultrapassar também. Então, ultrapassar obstáculos, eu não posso pensar somente em mim. Eu preciso pensar nas pessoas que me rodeiam. Elas precisam participar disso, do sucesso que eu tive em relação a ultrapassar obstáculos para que ela também vença na vida. Por isso que é importante isso. Né? Bom, quando a gente tem... tu estava falando antes também, né? Do celular, pessoas, por exemplo, que usam celular, tablet, para concluir uma rotina matinal, olha, talvez seja um dos piores erros que se tem em relação dessa 1 hora que eu falo, a gente ir para a rede social ou basicamente ter uma proposta. Sabe o que eu fazia muito? Aliás, fazia não, faço praticamente todo dia. Às vezes, tendo uma situação ou outra, né, a gente passa para um outro momento. Mas eu gosto muito de escutar áudios. A gente vai falar isso. Isso é fundamental para alcançar o sucesso na vida. Fundamental. Então, o fato de a gente trocar, que nem tu falou, um bom dia, trocar um bom dia para alguém que está do meu lado, para dar um bom dia para alguém que está, sei lá, quantos quilômetros de mim, só porque está no celular, isso desmonta muito da nossa saúde. Nossa saúde decresce assim grandemente só pelo fato dessa situação. Utilizando também a situação do celular. As pessoas que dormem com o celular ao lado ao seu lado do rosto, né? Elas têm uma saúde menor. Por quê? Por causa da poluição eletromagnética que o celular ou qualquer aparelho ligado na luz ele vai emitir. Então, qualquer situação que você tiver emitir eletromagnetismo, isso vai te prejudicar e muito. Né? Então, realmente, os aparelhos eletrônicos eles devem ser utilizados depois do processo todo estar, né, processo do nosso de construção ele está formatado. A gente precisa cuidar de nós mesmos antes de começar o dia. Bom, então vamos lá para o 5º passo, então. Agora sim. Aí tá dentro dos 3 aqueles, né? Esses aí, 3, né? O pessoal tava esperando. Então vamos lá. O 5º passo é exatamente isso que eu estava falando antes. Ouvir áudios. Tu pega o teu carro e vai trabalhar, tu leva 20 minutos. As pessoas normalmente botam o quê? Botam música ou notícia. Né? Música ou notícia. A música, ela é boa para
para criar um ambiente. Aliás, depende da música. Depende da música. Porque músicas muito agitadas, às vezes, né, músicas mais clássicas, por exemplo, favorecem o processo cerebral. Mas áudios produtivos, isso realmente é fundamental para a gente acrescentar algo na vida. Se a gente está falando em sucesso e saúde, também faz parte. Isso é uma das coisas que eu praticamente todas as vezes faço dentro dessa minha proposta de 1 hora antes. Ouvir áudios. Seja no carro, tu vai caminhar, bota lá um ensino de alguém ou algo que tu viu falando, etc. Algo construtivo, produtivo, né? Não só positivo, mas tem que produzir algo. Ele tem que produzir algo em ti, né? Mas produzir de forma construtiva, né? Porque notícias ruins vão produzir coisas na gente, vão produzir raiva, vão produzir desgosto com a vida, vão produzir várias emoções equivocadas, né? Então, o quinto passo é ouvir áudios que torne esse tempo uma maneira substancialmente proveitosa para o crescimento pessoal. A gente tem que escolher áudios que estejam relacionados para a melhora da minha autoestima, para a melhora do meu dia a dia, coisas que realmente agreguem valor à vida, né? E é interessante o dado que eu vou trazer aqui, né? Apenas por ler. Lembra que eu falei lá que você fazer uma lista aumenta a sua produtividade em 25%. A gente falou em ler, definir prioridades, focar na tarefa mais importante. O nosso desempenho em produtividade, colocando tudo isso junto, pode aumentar em mais de 100% nossa produtividade num ano. Veja bem agora, ao acrescentar isso, a escuta de áudios, e a gente fala de áudios espirituais, familiares, bons assim, emocionais, etc., faz aumentar na nossa vida, em 10 anos, pode se levar essa produtividade mais de 1000%. Isso é fenomenal, né? Fenomenal. Tu lembra, Edson, lá em Rosário que tu escreveu boa parte do teu livro, né? Eu escrevi uma boa parte do livro, foi lá, né? Uma boa parte. E lá é uma região, assim, onde a tua sogra reside. Tem bastante pássaros ou não? Sim, ela tem inclusive lá na parte de trás da casa, assim, um espaço com plantação, com árvores frutíferas. Tá sempre cheio de passarinho e os pássaros começam a cantar mais ou menos nesse horário de 4 horas. Cara, é muito bom ouvir isso. É muito bom. O som da natureza realmente não tem igual, né? A gente conseguir tirar da natureza proveito para nós, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Isso vale a pena. Tem uma coisa que faz produzir, eu não coloquei isso nos passos, mas gosto de falar exatamente como a generosidade ali, né? Que a gente comentou, inclusive, na semana passada. É beber bastante água, mas de 300 a 500 ml antes de ingerir qualquer alimento sólido. Isso vai fazer um bem, porque durante a noite a gente perde fluido, né? Mas a hidratação é como fazer uma limpeza daquilo que a gente teve no outro dia, né? Se não for assim, a gente vai estar empanturrando de alimento, não realizando uma boa higiene corporal, porque
A gente precisa de água, o corpo precisa de água, o nosso cérebro precisa de água. Quando a gente está desidratado, a gente fica mal-humorado, fica com a capacidade cognitiva diminuída, fica com a capacidade motora comprometida negativamente, com problemas de memória. Durante o dia, entre a hora de acordar e até mais ou menos 18, 19 horas, a gente deve beber a quantidade de água naquela quantidade da equação que eu falei, o seu peso vezes 35. Essa é a quantidade de água que você deve tomar. Mas ingerir água de 300, 500, às vezes eu aumento isso. Eu ingiro, às vezes, 700 ml de água antes de qualquer alimento sólido. Tem vezes, por exemplo, quando eu vou fazer, eu estou fazendo jejum intermitente, né? Então tem aquela proposta de ficar, porque eu tenho um certo horário para fazer minhas refeições. Depois, então, no jejum intermitente, eu proponho um tempo sem ingestão de alimento sólido, somente água. Então, tem vezes, por exemplo, que o jejum intermitente ele ultrapassa um momento, ele se estende pela manhã. Então, tem vezes, por exemplo, que é 700 ml antes de qualquer coisa, e eu levo ainda minha garrafinha de água para dar aula. Então, essa é de 500 ml. Então, tem vezes que 1 litro e 200 ml antes de ingerir qualquer alimento líquido. Isso faz um bem danado. Porém, é importante que quem nunca fez um jejum intermitente, é importante saber que a gente precisa se acostumar a fazer, não fazer por fazer. As pessoas fazem por fazer e acabam desistindo. Tem todo um processo que, inclusive, eu abordo no curso, né, em relação a isso, de como fazer bem um jejum intermitente. Né? Tu sabe, Edson, que meus avós, esses que eu te comentei no começo, eles tinham um hábito bem interessante, que era, dentre os jejuns que eles realizavam, estava na troca de estações, que eles, a cada troca de estação, eles realizavam um jejum, e tinha também um que era de acordo com algumas fases da lua também. E era muito interessante, assim, na época talvez eu não entendia e eu não cheguei a entender muito profundamente, perguntando e conversando com eles o porquê e o que eles sentiam, né? Mas eu me recordo, assim, de quando eu era criança, que eles ficavam num estado muito agradável, assim, eles não ficavam irritadiços, eles não ficavam procurando por alimento nem nada. A casa já era uma casa de muita paz e muita tranquilidade e harmonia, mas parece que isso era, eu não sei te explicar bem, tá? Mas de alguma forma isso era potencializado, porque parece que alguma coisa ali estava acontecendo, que isso daí de alguma forma isso então era potencializado devido a essa prática que eles tinham por costume realizar. Perfeito. Inclusive, puxando o teu gancho aí, se uma pessoa faz jejum e se sente mal em fazer jejum, ou faz jejum intermitente e acaba tendo prejudicada, ou como tu mesmo comentou, uma irritação, etc., essa pessoa está fazendo de forma equivocada. O jejum e o jejum intermitente, eles são benéficos. E um dia a gente até pode conversar sobre isso aí numa live. Mas o jejum intermitente, você precisa saber fazer. E tem muita gente que não sabe fazer. Né? Leu numa revista, olhou num vídeo do YouTube e acaba fazendo coisas de pessoas que não são especialistas na área, não são profissionais, né? Apenas são
são divulgadores de saúde, né? Divulgadores de saúde, mas não são especialistas na área, não são profissionais de saúde, e acabam realmente, né, transmitindo uma situação equivocada, as pessoas entendem de forma equivocada também, e isso provoca uma situação adversa. Então, eu quero deixar bem claro aqui que fazer jejum e jejum intermitente é muito benéfico para a saúde, muito. Se você, um dia que você está escutando aí, você fez um dia, se você fez jejum ou jejum intermitente na sua vida e não teve benefício nisso, você fez de forma equivocada. Né? Então, deixar claro isso, e no momento mais oportuno a gente pode colocar esse tema aí, né, como fazer parte da nossa live aí. Muitas pessoas, elas não possuem uma mentalidade abundante, para nada, né? Julgam que nunca serão felizes, que tudo vai dar errado, e com isso eles acabam não buscando uma segurança melhor para si próprios, para a família, até mesmo na área financeira. Muitos trabalham uma vida inteira e têm as suas finanças realmente limitadas. Isso porque acontece, eu coloco no livro isso, porque a abundância, de uma forma geral, ela está relacionada com a administração daquilo que se possui. Mas a prosperidade ela é em 5 áreas, não é em uma. Fala em prosperidade, a pessoa pensa em dinheiro. Não é. Tem 5 áreas, né? E 5 áreas que eu abordo, né? Mas pode ser que tenha bem mais do que isso, né? Mas que eu abordo são 5, né? Então, de uma forma geral, né? Se eu não sei administrar o meu tempo de forma adequada, não sei administrar a minha saúde de forma adequada, não sei administrar as dificuldades familiares, as amizades, eu sempre vou entrar, as finanças sempre vai ter problema, sempre vai ter problema, né? As pessoas, por exemplo, como eu disse lá no início, tem pessoas que acham que o dia tem que ter 48 horas, mas a gente tem que entender que Deus fez o dia e a noite. Deus fez a rotação da Terra, o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, ocorre em quê? Em tempo de 24 horas. Não foi isso que a gente aprendeu? Foi, né? E se a gente for fazer a proposta, é exatamente isso que acontece. Portanto, se eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer nesse período que me é dado para fazer, eu preciso modificar, ou então muitas coisas na minha vida vão fracassar, né? Então, de novo, se ao contrário, né, eu administrar bem a vida pessoal, espiritual, familiar, social e financeira em todas essas áreas, a abundância se faz de forma natural. E é de forma natural mesmo, né? E é interessante, né, Edson, que muitas vezes a questão da rotina matinal, por exemplo, para quem tá no caminho para mudar alguns hábitos, quem está no caminho para melhorar algumas questões que julgue importante na sua própria vida. Em muitos momentos, a rotina matinal, ela não começa de manhã, ela começa na noite anterior, quiçá na tarde anterior, que vai credenciar, então, a nós a ter, então, aquele momento pela manhã da forma mais benéfica, da forma mais interessante e mais positiva possível. Eu acredito que se formos dormir muito tarde, meia-noite, 1h, que se formos dormir uma certa quantidade além de alimentos dentro do nosso organismo do qual a gente não está acostumado e adaptado, também não vai funcionar. Tem uma série de coisas, então, que na noite anterior, ela quase que como carimba o passaporte para que aquela manhã, então, fazendo esse ritual e seguindo esses passos,
vai fazer com que, ao longo do tempo, né, ao longo de uma semana, a gente já consegue perceber um resultado. Ao longo de 15 dias, então, esse resultado ele tende a aumentar um pouco. Ao longo de um mês, ele se exponencializa. E aí a gente vai conseguindo ter a possibilidade de entender aquilo que o nosso corpo está nos dizendo, aquilo que a nossa cabeça está gerando e está recolhendo, recrutando de benefícios do qual a gente está proporcionando para o nosso corpo e para o nosso dia como um todo. E nada melhor do que, assim como tu comentou lá atrás, que a gente cultive, então, a disciplina e encare essa rotina matinal como uma oportunidade de mudança, e de mudança positiva, e como se fosse um credenciamento, né? Vamos imaginar que a gente esteja numa Olimpíadas, tem o pré-olímpico, né? Vamos imaginar que isso daí seja um pré-olímpico, então, para a gente viver a nossa Olimpíada, que é desfrutar, então, de uma saúde adequada para aquilo que a gente imagina viver, seja viver um dia dos avós aí, que nem tu tá vivendo. Possivelmente tu tá usufruindo e experienciando tudo isso porque em determinado momento da tua vida tu foi, então, agraciado, vamos dizer assim, por uma adversidade da qual tu levou como uma bênção, e a partir dali tu ressignificou a tua vida, que inclusive hoje a tua neta tem, salvo engano, 4 anos, né, Edson? 3 anos. Pois é, e foi em 2013, né, que tu teve isso, né? Então, possivelmente, tu tá vivendo esse momento tão legal e tão bacana porque gerou todo esse movimento, né, na tua vida, do qual essa adversidade veio como algo transformador, e hoje tu tá podendo viver esse lindo dia aí de Dia dos Avós, né? É verdade. Não, tu coloca realmente é correto, tanto que a gente falou lá no início, né? Se a gente não tem o passado, ele ficou no passado, porém ele é importante para o nosso presente, né? Ele é importante para o nosso futuro, né? E isso tudo que tu comentou realmente é fundamental. Isso nos leva para o sexto passo, né? Que é uma forma. Normalmente as pessoas elas fazem uma coisa, uma situação, e o que normalmente eu já vi isso em vários sites. Pergunte-se o que você fez de errado, tá? Isso é uma coisa que é muito comum. As pessoas não. Você tem que meditar o que você fez de errado naquela situação e melhorar. Bom, eu tenho uma linha diferente. Eu acredito que a gente tem que se perguntar, depois de cada situação, o que a gente fez de correto. Seja no que for, né? O sexto passo seria escrever tudo aquilo que a gente fez de certo, mesmo que a gente não tenha tido sucesso total naquilo que a gente planejou. Porque no processo, de novo a palavra processo, no processo a gente fez coisas corretas que nos levaram, talvez não atingiu 100%, mas nos levaram a atingir alguma situação positiva. Depois disso, a gente tem que se perguntar, então, o que eu faria diferente para melhorar, então, essa minha eficiência para chegar no 100%. No momento que a gente escreve todas essas coisas, escreve no que eu podia fazer de melhor, né? O nosso subconsciente, é isso que é importante. O nosso subconsciente, ele absorve tudo aquilo que é proposto para ele. No momento que tu escrever coisas negativas, ele vai lembrar de coisas negativas. Tudo aquilo que a gente avaliou de forma positiva ou negativa, nosso subconsciente ele só tem um poder da execução. Ele vai se executar naquilo que ele tem como diretriz, né? Como diretriz, exatamente, né? Então ele só vai executar. Então, se a gente focar em coisas que a gente conseguiu fazer, e incrementar realmente o que a gente precisa melhorar, o cérebro vai lembrar disso
e vai fazer com que a gente se comporte numa próxima vez de uma forma diferente e melhor. Então a gente vai agir de forma natural e de uma forma realmente melhorada, né? E aí vira nosso aliado. Claro, com certeza. E aí ele está do nosso lado. Se a gente administra mal a nossa vida, como eu disse antes, a gente vai ter problema, né? Então é importante que a gente pegue algumas coisas fundamentais e perguntar o que é que eu fiz de certo. Anota e a partir disso, podia melhorar? Como? E aí as coisas começam a fazer sentido, né? Tem talvez um grande erro das pessoas em relação à sensação de medo frente a dificuldades. As pessoas às vezes acham que isso vai diminuir enquanto elas esperam decidir para depois agir nas coisas. A gente precisa aprender a dominar e agir apesar dos nossos medos. Eu coloco uma frase, e eu acho que eu fiz essa pergunta para ti na semana passada. Qual era o contrário de medo? Né? Era o contrário de medo. E o contrário de medo, realmente, ele é o conhecimento. Né? Quando a gente tem o conhecimento de algo, a gente não tem mais medo. Né? E se tu tem o conhecimento de que aquele leão não tem dente, tu vai abraçar o leão com tranquilidade, né? Se as garras dele não existem mais, né? Então, tu tem o conhecimento daquilo. Agora, se tu tem o conhecimento que ele tem umas garras afiadas e os dentes dele, na primeira mordida, te arranca o braço, tu nem vai chegar perto, porque tu tem o conhecimento. Né? E tu sabe o que é curioso? Tu falou agora no leão sem dente, sem garra. Eu me lembrei de algo que eu não sei se chegou a acontecer na tua família, mas na minha sim, tá? Que observando, e eu me lembro vagamente a minha história, mas eu me lembro de outras crianças na família, que intuitivamente elas não tinham medo de cachorro e nem de gato. Elas, eu arrisco a dizer que a gente não nasce com medo, que esse medo vem do ambiente do qual a gente transita, e certeza. O medo daqueles que nos rodeiam, eles são então introjetados em nós, eles são colocados em nós, e aí a gente começa a ter medo, né? E então eu imagino o seguinte, assim, vem um cachorrinho para brincar com uma criança, ela não tem medo nenhum, vem um leão, não tem medo nenhum, e aí a gente desconstruir essas coisas que nos foram colocadas medo, exige um certo grau de trabalho, de dedicação, de introspecção, porque, inclusive, eu estou fazendo isso agora, e até te falei na vez passada, que é medo de câmera, ou de se expor, ou de estar sendo filmado, porque de algum motivo, quando eu era pequeno, apontavam uma máquina aqui, eu saía correndo. Não tenho, então, muitos registros meus, porque eu nunca gostei muito, assim, sabe, de tirar foto, de filmar e tal, porque eu sempre preferi viver aquele momento, sabe? Vinham chamar assim, vamos tirar uma foto, vamos não sei o quê. Eu queria era brincar, eu queria me divertir, queria tirar foto, coisa nenhuma, ficar ali parado ali, tava louco, era para estar agitando com os primos, com os irmãos e tal, né? E como é curioso isso daí, quando tu fala em medo, que eu vejo assim que a gente tem que agir, não importa, ainda mais se a gente está fazendo algo que a gente tenha o sentimento que é de valor, que tem importância para nós e para a vida dos outros. Então, por mais que com medo, o que eu aconselho, o que eu recomendo e o que eu faço comigo é ir em frente. Se é algo que não vai prejudicar ninguém, pelo contrário, se é algo que vai edificar a nossa vida e vai edificar a vida do próximo, vai em frente, vai com medo, vai com dúvida, não precisa, na minha opinião, tá? Não precisa dominar uma coisa de cabo a rabo para daí tu poder contribuir com alguém, porque muitas vezes tem um vizinho do lado que não sabe que dá para congelar feijão,
E talvez para ti congelar feijão seja a coisa mais básica do mundo, mas para ele que mora sozinho ou que nunca usufruiu de um bom feijão porque talvez a mãe não gostava de cozinhar, ou o pai não gostava de cozinhar, ou eles trabalhavam demais e não podiam fazer, isso pode ser um negócio sensacional que o cara não tinha parado para pensar, estava fora do espectro dele, porque a gente vive bombardeado de tantas informações que é algo muitas vezes simples, a gente deixa de falar e deixa de compartilhar, mas que pode fazer a diferença para muita gente. Então, agir, não importa se tenha medo ou não, compartilhar aquilo que é bom, que faz com que outras coisas mais venham vindo, né, Edson? E seja, então, nós sejamos aí um transmissor de momentos e de experiências boas. Sabe que tu falou agora de bombardeio de informações. Esse dado está. Não me lembro se eu botei no meu livro ou se eu coloquei num artigo que eu escrevi. Mas o fato é que os grandes filósofos gregos, né, a gente vê o conteúdo daquilo, coisa belíssima aquilo, né, para o crescimento, etc. e tal. Uma criança de 9 anos hoje, por incrível que pareça, é bombardeada todos os dias com vários tipos de informação. Esse dado diz que uma criança de 9 anos hoje, em 2020, tem muito mais informações do que um filósofo grego. Para entender e a gente, pô, mas peraí, só um pouquinho. Tu vai ver, mas como assim mais informações? Para tu perceber de como uma criança de 9 anos hoje recebe informação inútil. E os filósofos gregos, eles utilizavam o que eles conheciam como coisas úteis. Então hoje somos bombardeados, talvez 80%, 90% das nossas informações. Por isso que é importante a gente procurar as informações, não deixar elas vir, né? Informações virem até nós é um perigo constante, né? A gente procurar informação. E tu sabe que procurar informação é uma das coisas mais difíceis que a pessoa faz na vida dela. As pessoas, elas se acostumaram a receber informações e ficar com essa informação. Mesmo que não seja uma informação verídica, ela se torna uma verdade na minha vida porque eu ouvi, mas eu não procurei. Tu sabe, eu não sei exatamente a porcentagem, tá? Mas ela deve ser grande, das pessoas que olham o texto o texto em cima assim da chamada, né? Que nem a chamada nossa hoje ali, né? São quatro hábitos hábitos para ter um matinais. grande dia. Exatamente. A pessoa olha aquilo e ela já lá na frente ela faz tem uma intuição quase, né? Quase uma intuição do que vai rolar, né? Não, ela avalia mesmo. Ela já coloca um pré-conceito do que vai acontecer. Ah, não, isso eu não quero ouvir isso. Eu quero de noite, eu quero rotina da noite. Entende como é que é a questão? Já preconceitua as situações. Quando a gente lê aquelas chamadas, por exemplo, dos jornais, a gente lê aquela chamada ali, muitas pessoas, eu não sei a porcentagem disso, mas eu acredito que muita gente olha e já preconceitua tudo aquilo. Para não dizer, eu que trabalho com saúde diretamente,
eu tive amigos médicos, amigos que foram cancelados na época da pandemia, porque eles, teoricamente, estavam falando coisas que não eram verdade. Mas o conteúdo que eles traziam, eles provavam que tudo aquilo, mas eu não posso te escutar, eu só posso ler o que está no enunciado. Então, para mim, existe muitas informações hoje inúteis, e isso é um dado. Quem traz isso? Não me lembro agora quem é que traz isso. Se eu não me engano, eu não quero ser, mas eu acho que é Augusto Cury, né, que traz essa informação, né, que somos bombardeados diariamente com muitas coisas inúteis. Eu quase tenho certeza que é o SPA, o Síndrome do Pensamento Acelerado, ele isso, trazendo um livro dele. Perfeito, é isso aí mesmo, então. Eu tinha quase certeza que era ele, agora tu me deu o cheque, é exatamente isso. Uhum. Mas vamos para o nosso 7º passo, então. Né? Vamos lá, agora é o 7º. É o sétimo é um número bom, hein? Só, com certeza. Nossa. Trate todas as pessoas que você encontrar desde amanhã. Isso começa com a sua família. Como você se trataria? Normalmente, a gente acredita que nós somos pessoas muito importantes. E às vezes as pessoas acham que você é o cara. Você se olha no espelho e você diz, pô, tu é o cara, meu. Aliás, isso é uma prática interessante de se fazer, né? Isso aumenta a autoestima. Tratar as pessoas que você encontrar no seu dia como você se trataria, como a pessoa mais importante do mundo, seja em qualquer lugar, trabalho, mercado, sei lá o quê, reunião, na prática esportiva, encontro de amigos, talvez seja a maneira mais sublime da gente alcançar a saúde de uma forma mais abrangente. E, como eu disse, né, como tu mesmo comentou ali, a gente às vezes não dá o bom dia para a esposa e dá um bom dia lá para um cara que mora lá na Austrália, né? As pessoas da família, seja esposo, filho, pai, mãe, irmãos, avós, essas pessoas, elas merecem essa conexão. Você tratar essas pessoas com a mais dedicação possível, né? Elas são importantes na sua vida, né? É a sua vida que melhora a partir desta prática, né? A gente precisa se aprimorar todo dia, se evoluir todo dia. Por isso que eu digo sempre, a gente sempre tem que estudar novas técnicas, se reciclar, né? Se reciclar. Eu estava numa reunião, numa escola, e primeira vez que a gente falou em reciclagem, eu cheguei em casa e escrevi uma música sobre reciclagem. Ah, que legal! Olha aí! Foi legal, muito bom isso aí, né? Que aí depois legal. já tava ensinando meus alunos a cantarem. Né? Tu sabe o que tu falou, Edson, agora dessa conexão com outras pessoas. Eu vou sugerir algo que eu fiz durante um período da minha vida, do qual eu pareço estar mais extrovertido, mas eu me considero uma pessoa, assim, majoritariamente introvertida, tá? Mas nesse período, eu estava um pouco mais além. E em certo momento eu vi que isso daí estava fazendo mal para a minha condição física, emocional, mental e espiritual, de me fechar demais e recolher tudo aquilo que eu estava vivendo de adversidades, então, naquele momento, só para mim. E aí eu pensei, bom, antes de levar algo para alguém me ajudar, eu vou fazer algo para me ajudar e já contribuir com a vida de alguém. E aí, o que eu imaginei e que eu fiz e que foi, para mim, foi uma experiência, assim, muito legal. E no começo eu vou te dizer que foi desafiador, mas depois se tornou uma coisa, assim, muito, muito gostosa de se fazer. Que era, então eu saía de manhã, ali da academia, e me propunha a andar 3, 4 quadras.
tá? De manhã cedo. E a cada pessoa que eu passasse, eu dava um bom dia e olhava para a pessoa. E umas se assustavam, outras me olhavam nos olhos também e davam um sorriso bem legal e me davam um bom dia também. Então eu tinha mais de uma experiência nisso daí e eu notava e eu sentia isso de como essa capacidade de me conectar comigo, primeiro, né, de me expor a algo diferente e a algo que eu tinha que remexer dentro de mim, mas proporcionando algo bom para mim também e para o outro. Como isso daí era fantástico, cara. Como isso daí começou a me mudar e a remexer aquilo que não estava num nível agradável dentro de mim e que por vezes estava me causando então dificuldades em algumas áreas. Como a partir disso daí as coisas parece que elas foram desmanchando, sabe? Elas foram desatando aqueles nós e aquele grau de complexidade que eu imaginava com um negócio tão simples que era me conectar com o outro, dando um bom dia, mas vivendo aquele momento, sabe? Passando assim, por exemplo, a pessoa da rua dando um bom dia, a pessoa me deu um sorriso, bom dia também. Eu ainda carregava aquilo ali comigo, então mais ali 2 minutos e já partia pro próximo. O próximo me ignorou. No começo eu ficava meio chateado, depois eu pensava, de repente no próximo ele vai pensar, por que eu ignorei o cara? Ele vai dar pro outro. Então, como esse elo, como essa corrente, através de uma coisa simples, ela tem um poder que muitas vezes a gente não imagina. As coisas simples são mais poderosas. Isso é fato. Ninguém muda isso. As coisas simples são mais poderosas. E existem 3 saberes na vida: o saber ser, o saber fazer e o saber ter. Porém, eles precisam ser feitos nesta ordem. As pessoas normalmente invertem a sequência e não vão ser bem-sucedidas na vida de qualquer área. Então é saber ser, saber fazer e saber ter. Eu até dou um exemplo na educação dos filhos. Se você decidir ter um filho antes de aprender a ser um bom pai, com certeza terá enormes dificuldades em fazer isso dar certo. A gente precisa crescer como pessoa o tempo todo. E os nossos resultados aumentarão gradativamente, né? Essa tua experiência, ela exatamente tem essa proposta, né? Tu saiu da academia, eu preciso ser gentil. Então eu me proponho a ser gentil. Bom, agora eu preciso fazer essa gentileza, né? E no momento que tu faz a gentileza, tu recebe, tu tem o resultado. Né? Então, é preciso saber lidar com essa sequência. E as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade e realmente sempre vão ter esse obstáculo como realmente muito difícil de ultrapassar. Elas tinham até ver o podcast de hoje, que com certeza elas já estão sendo transformadas. Eu já estou sendo transformado. Isso daí era uma dificuldade que havia, não haverá mais. Não, é verdade. E isso tudo propõe o que a gente se propôs aqui nesse momento, nessa noite, né, de fazer com que as pessoas busquem maneiras de se tornar alguém realmente melhor. É isso que a gente se propõe, né? Então, vamos lá. Aliás, o desafio foi aceito, né? E mesmo com a dificuldade de ontem, estamos aqui. Viu só que legal? Apesar de, né? A gente está aí, né? Não, é claro, né? Porque a gente, para ter esse resultado, precisou ser e fazer, né? Então, a gente precisou essas duas coisas anteriores para ter esse resultado. É isso que é bom. Né? Isso que é maravilhoso. É verdade. Valeu, Felipe. Show de bola. Eu acho que para a gente aproveitar o máximo desse momento de hoje, eu acho que até pelo questão do horário, é legal a gente hoje ter uma boa noite de sono, né? Ingerir
algum líquido aí quentinho, de repente um chá. Minha avó era muito do chá, uma homenagem, então a avó Erotildes fazia um chazinho gostoso pra gente aí, pros netos todos antes de dormir. Parece que quase que abraçava a alma, assim, sabe? Era um sono muito diferente na casa da avó e quando ela fazia esse ritual. Então, homenageando aí os avós, Dia dos Avós, mais uma vez, parabéns para ti, obrigado por esse momento de hoje, foi muito edificante, muito construtivo. Vou te passar aí para tu fazer as tuas considerações finais e a gente dar um tchau para a turma. Realmente, quando a gente é que nem uma escada, ela tem degraus. Quando a gente vai avançando em passos, esses degraus, eles podem até ter uma certa dificuldade, mas com o tempo a gente percebe que chegou no final. Né? E isso é coisa maravilhosa, né? Essa é a grandiosidade de tudo. Eu, amanhã de manhã, tenho aula com as meninas. Olha aí! As meninas ali são maravilhosas, né? Uma aula de ginástica com recreação, com muita alegria, muita diversão. Mas tem que me convidar um dia, hein? Tem que me convidar um dia para ir lá junto. Mas vamos lá. Mas a gente quer trazer para a Oxo isso aí, né? A gente quer fazer com que... Eu estou tentando, quem sabe, montar um grupo desse aí e levar lá para fazer uma aula lá na academia, lá, e daqui a um pouco, quem sabe, surge daí, né? Uma proposta também. E é bem interessante, né? Então, que as pessoas que nos assistiram, as pessoas que nos assistirão, né? Elas possam aí ter realmente uma bela noite de sono, porque eu agora vou tomar o meu banho e né? Olha aí, coisa boa. Porque é importante, isso é maravilhoso, né? Mas fala aí do... Olha aí, ó, a gente tem agora, ó, de novo aí, ó, eu vou de um lado e tu vai do outro. Aí, ó, turma, ó, para quem quiser saber um pouquinho mais da academia, conferir as modalidades, os horários, tem o QR Code aqui, ó, tu pode apontar teu celular, teu tablet, teu equipamento eletrônico que faça a leitura desse QR Code. Lá vai abrir uma página bem bonita, onde é que vai ter as nossas modalidades, os nossos horários. Se tu tá vendo isso daqui de outra cidade, de outro lugar, ou até mesmo da nossa cidade, não quer ir para Ox, não tem problema, faz em outra academia. Não quer ir para academia, não tem problema também, faz dentro de casa. Não quer fazer em casa, faz no bairro, faz na rua. Coloca o teu corpo em movimento, isso é de suma importância para que tu tenha resultados melhores na tua vida, na tua saúde, nas tuas emoções, até mesmo na tua espiritualidade. Pode parecer contraintuitivo, mas tudo isso daí tem conexão. Nós somos um ser único e que quando a gente começa a dar atenção e a edificar certas partes da nossa vida, tudo vai entrando em conexão, então faz isso. Ali ao lado do Edson, ali desse nosso garoto, tem as nossas redes sociais, ali onde é que ele está apontando. Se tu quiser acompanhar um conteúdo edificante também, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook. Te matricula, te considera te inscrever no canal, dá uma curtida, isso daí é muito importante para nós. É através desse incentivo, desses pequenos atos aí que faz com que a gente venha aqui terças, quartas e quintas passar um pouco do que a gente tem, ou o nosso melhor aqui para vocês, compartilhar tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente vive. Então, te considera nos acompanhar, compartilhar a tua história junto a nós. Se tu já é um cara mais decidido, então tem esse outro QR Code aqui que vai direto para a inscrição. Lá tu vai encontrar pacotes e planos que mais possam se encaixar a teu perfil. Felipe, nada se encaixa no meu perfil. Manda um e-mail para info@oxacademia.com.br. A gente dá um jeito de ajeitar algo que seja especial para ti, que a nossa missão principal é fazer as pessoas entrarem em movimento. Através do movimento, a gente acredita verdadeiramente que as pessoas conseguem transformar suas vidas e transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E para não me alongar muito, eu quero agradecer então essa noite, agradecer esse momento, Edson, muito obrigado, e apesar de todas as adversidades, nós vencemos, estamos aqui, mais uma noite bem sucedida, bem acompanhada, foi muito bom estar contigo aí nessa noite. Desejar uma boa noite a todos.
E a gente se vê amanhã, né? Amanhã tem um conteúdo surpresa, e é surpresa, pessoal, porque eu ainda não terminei as artes, eu ainda não terminei a transmissão, mas eu vou fazer isso daí após o dia de hoje aqui, né? Nessa noite, na manhã de amanhã, então vocês já vão poder conferir nas nossas redes ali. Até amanhã, meio-dia, já vai estar tudo organizadinho, tudo pronto ali, são bastante coisas, mas vai dar tudo certo e a gente vai se ver amanhã aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Forte abraço, Edson. Fica Valeu. com Deus. Bom descanso para ti, um bom descanso, turma. Aproveitem bastante, a gente se vê. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.